Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Frederico Francavilla e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente interessante e extremamente atual. Então você, mesmo que você não seja o público desse tipo de medicação que a gente vai conversar sobre hoje, assiste o vídeo porque vai ser uma coisa cada vez mais presente no nosso mundo. Recentemente venceu a patente do Ozempic para semaglutida, então hoje a gente vai falar sobre canetinha emagrecedora. Eu tenho sobre as canetinhas emagrecedoras um pensamento muito uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que a gente já viu nos estudos clínicos e a gente já viu com o passar do tempo, né, essas medicações têm sendo usadas há um tempo, que podem ser muito beneficiais para a sociedade, né? A gente meio que pode, através dessas medicações, vencer a obesidade. Agora tem o Mounjaro, né, que hoje em dia é o queridinho da galera, assim, é o que todo mundo usa. E o Mounjaro ele tem um benefício sobre o Ozempic, porque o Ozempic, se não me engano, ele só age na enzima ali que não te faz ter fome, então só tira a sua fome. O Mounjaro também aumenta a eficiência de gasto de energia do seu corpo, né? Então o Mounjaro ele é mais eficaz do que o Ozempic, funciona melhor pra galera. E a semaglutida também tem aquela questão da anestesia, né, se não me engano. Pode ser que eu esteja enganado, é bom dar uma pesquisada sobre isso, mas se não me engano, a semaglutida você tem que parar de tomar antes de tomar a anestesia geral, porque senão pode dar um revertério. Mas enfim, falando sobre esses remédios, né, a gente consegue entender que isso é um remédio para um problema da sociedade que é a obesidade. A obesidade está cada vez mais recorrente, a gente está com as pessoas cada vez mais gordas, a gente não necessariamente come mais açúcar hoje em dia do que comiam, sei lá, na década de 50, mas a gente tem muito mais obeso hoje do que a gente tinha na década de 50, mesmo em números proporcionais. E isso é uma coisa grave. E graças a Deus a medicina vai avançar para a gente conseguir combater essas coisas. Agora, existem diversos trabalhos que mostram, né, que sempre uma pessoa que faz exercício vai viver mais que uma pessoa que não faz exercício. Inclusive em situações como uma pessoa magra, né, que não faz exercício, uma pessoa magra completamente sedentária, ela vai viver menos do que uma pessoa com sobrepeso que faz exercício. Né? Evidentemente que se a pessoa é obesa, ela tem obesidade tipo 2, não sei o que, ela, assim, mesmo se ela fizer algum tipo de atividade física, ela provavelmente vai ter mais problemas do que uma pessoa magra que não faz exercício. Mas assim, via de regra, uma pessoa gorda que faz exercício vai viver mais que uma pessoa magra que não faz exercício. Do mesmo jeito que um fumante que faz exercício, muito provavelmente vai viver mais que uma pessoa magra que não faz exercício. E isso é uma questão que me faz pensar de cada vez mais que a medicina vai avançando e a medicina vai melhorando, né, as pessoas começam a tomar remédio, começam a cortar caminhos na questão do emagrecimento, a gente acaba esquecendo a questão da importância do exercício físico. Porque a gente quer ficar bonito, a gente quer ficar magro, a gente quer perder peso sem muito esforço, né, com o mínimo esforço possível, mas a gente não quer pensar nos downsides da coisa. E o downside dessas canetas emagrecedoras é de que você vai fazer um período de tempo longo, tomando um medicamento, sem o aporte calórico adequado para manter a massa muscular. Então, enquanto a pessoa emagrece e perde gordura, ela também vai perder muito músculo. E muitas vezes as pessoas fazem isso sem fazer nenhum tipo de exercício. Então, qual que é o principal problema que eu vejo que vai acontecer nos próximos anos, né? Como venceu a patente do Ozempic, vão começar a aparecer mais remédios, vão começar a aparecer mais alternativa para as pessoas. Eu vejo que muito provavelmente a gente vai ter uma horda de pessoas magras, mas com a saúde extremamente debilitada, porque elas não vão ter massa muscular, elas não vão ter condicionamento físico nenhum, mas mesmo assim elas vão estar magras. Massa muscular é primordial para você conseguir se salvar em, por exemplo, se você tiver um acidente, né? Bati na madeira. Ninguém que está assistindo esse vídeo aqui vai ter acidente, se Deus quiser. Mas se você tem um acidente, você vai para UTI, né, acontece alguma coisa com você, a massa muscular eu acho que é um dos fatores primários que vão definir se você vai sobreviver ou não. A massa muscular, ela é uma proteção do corpo, é uma barreira natural, a gente precisa da massa muscular. A massa muscular também, ela protege estruturas ligamentares, né? As pessoas elas acabam tendo dor no joelho, se elas tivessem a massa muscular boa ali, o joelho provavelmente ia ser muito mais funcional. Enfim, a gente tem todas essas questões que são um fato e que eu acredito eu acredito não, né? Porque assim, cada vez mais que as pessoas estão usando essas canetinhas emagrecedoras, mais a gente está vendo de que a massa muscular está diminuindo, a pessoa está perdendo peso, só que não dá para secundarizar o exercício físico. Não só
não só secundarizar, mas tem como pensar que é uma questão primordial. Você tem que aumentar a frequência de exercícios físicos, você tem que fazer mais. Agora, eu venho para um outro problema, de que a nossa sociedade, as nossas pessoas, elas não sabem se exercitar, elas não sabem o básico da educação física, elas não sabem o que precisa ser feito, elas não têm motivação, elas não têm isso como uma cultura desde pequenas, né, desde jovens. Então, eu vou meio que tentar propor uma solução aqui, vê se você concorda comigo, comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda, se acha que isso não funcionaria, mas o que eu proporia para a situação? Primeiro de tudo, a gente precisa incentivar crianças, né, jovens, crianças, adolescentes a fazerem um esporte competitivo. Isso é, assim, se vocês soubessem a importância disso para a criação de uma sociedade forte, a gente estaria, cara, a gente estaria nos luz na frente, com certeza absoluta. É muito importante você ter uma sociedade que as crianças façam exercício físico, que as crianças façam esportes competitivos, porque isso vai fazer com que elas tenham contatos, né, com emoções e sentimentos muito fortes e muito difíceis de lidar desde uma idade pequena em um ambiente controlado. Então vai preparar elas melhor para o mundo. Né? Não é só isso, mas tem várias questões que provam quanto que o esporte é importante para as crianças. Mas a primeira coisa é incentivar todas as crianças a fazerem um esporte competitivo. Depois disso, eu acho que tem um erro muito crasso nas escolas, na educação primária, em relação à educação física. Primeiro, a gente tem pouca educação física nas escolas. Eu acho que a educação física ela é muito mais importante do que a maior parte das matérias na grade curricular. Eu concordo de que toda matéria é importante, a criança precisa aprender como o mundo funciona em diversas áreas possíveis, só que eu acho que a gente tem prioridade também, porque a gente tem um tempo limitado. E dentro desse tempo limitado, a gente precisa decidir o que é mais importante e o que é menos importante para a nossa população. E com todo o respeito do mundo, eu concordo de que a gente precisa dar uma noção básica de, por exemplo, tem umas áreas da biologia sobre botânica, por exemplo. A criança precisa aprender sobre planta, a criança precisa aprender sobre o mundo, ela precisa aprender como as coisas funcionam. Ih, caraca. Mas eu acho que a gente erra um pouco a mão quando se trata de educação física. Porque comigo, por exemplo, era assim. A gente ia pra educação física, tinha 2 aulas por semana, 2 aulas de acho que 25 minutos, era uma coisa assim. Ia para a educação física, fazia meia dúzia de exercício ali. Então, por exemplo, era a semana do basquete. Fazia lá, arremessava meia dúzia de bola, né? Fazia filhinha indiana, arremessava meia dúzia de bola. No final da aula até a gente jogava, fazia lá 7 minutos de jogo, era mó legal, todo mundo se divertia. Voltava pra aula, dali a 3 dias tinha mais uma de educação física. E acabou a semana do basquete, semana que vem vôlei. Aí depois beisebol, depois fazia corrida. E aí, sei lá, uma vez por ano tinha um teste físico. Porra, legal. Todo mundo se divertia, todo mundo gostava da educação física. Mas não é o que a gente precisaria aprender em educação física. A gente precisa, desde que as crianças são pequenas, ensinar para elas o que é o corpo, o que é o condicionamento físico, o que é VO2 máximo, o que é treinamento de força resistido, como que alonga, como que você previne lesão, como que você fortalece os complexos ligamentares, como que você... Bom, enfim, tem tanta coisa que o cara fica até meio confuso, mas as crianças precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo, que é muito mais importante do que a maioria dos conteúdos que a gente aprende na maioria das matérias. Né? Porque você precisa fazer com que a gente tenha uma população, né? A gente precisa ter uma população que cresça sabendo como ser saudável e se exercitar. Isso aí vai, primeiro, diminuir brutalmente o número de casos de obesidade e vai diminuir brutalmente a necessidade com gastos em saúde pública. Mas, na verdade, os gastos em saúde pública vão continuar iguais, só que eles vão ser destinados para as pessoas que realmente precisam, entende? Porque a gente vai ter uma população mais saudável, então a gente vai conseguir destinar os custos, não, né? A gente vai conseguir destinar o dinheiro para quem realmente precisa, assim. A gente vai ter uma população muito mais saudável. E a educação física tinha que ter aula teórica também. Então, eu de verdade acho que português, matemática e educação física tinham que ser as 3 matérias com mais aulas e com mais conteúdo. Né? Matemática, porque é importantíssimo o moleque aprender a lógica matemática, é importantíssimo ele aprender já foi provado A por B que
As crianças que sabem matemática, elas vão ser mais inteligentes, elas vão ser cognitivamente superiores. Português, porque você precisa ter um domínio linguístico bom, você precisa aprender, você precisa ler, você tem que criar uma população que não seja analfabeta funcional, né? Só saber ler meia dúzia de palavras não te faz um literato, né? Você precisa criar uma população com alfabetização. E analfabetismo funcional não é não saber ler, é não conseguir interpretar o que está lendo. Então você dá um livro para um estudante de universidade, você dá um livro um pouquinho mais complexo para ele, ele não consegue ler, ele lê um parágrafo, ele se perde, ele esquece, ele brisa, né? Então, analfabetismo funcional é um negócio real. E a gente precisa combater isso. Então, português e matemática são primordiais e educação física, né, por todos os fatos todos os motivos que eu já falei até agora, também precisaria ser uma dessas 3 matérias que vão ter a maior carga ali de coisa. Agora, dentro da educação física, a gente teria que ter pessoas ensinando partes teóricas, né, que isso ia fazer com que a educação física fosse substituída, por exemplo, biologia, né, parte das matérias em biologia são matérias de corpo humano, etc e tal, poderia substituir por educação física, né, e sempre visar um pouco mais a parte do bem-estar, de estar bem, de se cuidar, de treinar fisicamente. A gente podia meio que não inverter a lógica, mas mudar um pouco o rumo da lógica, né? Então muitas matérias de biologia dariam para ser substituídas por matérias de educação física, porque dá para ensinar a mesma coisa. Por exemplo, você está ensinando sistema digestivo, você ensina sistema digestivo e ensina eles relacionado ao treinamento físico, por exemplo. Então dá para você ter um complemento entre as duas matérias, elas se conversam muito, né? Ou, por exemplo, química, né? Matéria de química, você aprende muito sobre... eu não vou falar, eu não vou ficar falando aqui sobre as matérias especificamente, porque a chance de eu falar alguma besteira também é grande. Então vou reservar o meu direito de só continuar na lógicazinha aqui que vocês já conseguiram entender qual que é. Então eu não estou falando para transformar a escola numa faculdade de educação física, mas eu estou falando para a gente se esforçar em criar uma população que saiba os princípios básicos do treinamento físico e consiga envelhecer saudável, envelhecer e fazer exercício, que é uma população saudável, e isso aí você vai ter a população mais feliz, uma população mais inteligente, uma população melhor. Bom, e tudo isso que eu falei até agora foi por conta dessas canetas emagrecedoras, que a gente vai ter uma horda de pessoas que, apesar de magras, vão estar com a saúde muito debilitada. Infelizmente isso vai acontecer, e eu espero que seja menos doloroso para essas pessoas do que eu imagino que possa ser, e vamos torcer para que dê tudo certo. Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado, comenta aqui o que você achou, um grande abraço, e é isso aí, vamos continuar ficando mais inteligente, vamos continuar se desenvolvendo, assista aos outros vídeos do canal e compartilha com o que você achar interessante. Valeu, um abraço, tchau, tchau.